Muito bem, amigos do nosso Facebook ao vivo. Estou aqui mais uma vez para levar a você esse ensinamento, levar a você um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero falar com vocês com relação às bem-aventuranças que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E nós temos observado que são 8 características das bem-aventuranças. E eu já quero começar lendo o livro de Mateus, do capítulo 5, versículo 1 e 2. E aí nós vamos dar a sequência das bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele aos seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: as bem-aventuranças são parte fundamental do ensino do cristianismo. Nela o Senhor Jesus revela o que espera de cada um de seus discípulos e como eles serão bem-aventurados se as praticarem. Sobre as bem-aventuranças, vamos ver que todas elas estão mais relacionadas ao caráter do homem interior do que ao exterior. Jesus Cristo procura bem claro nas bem-aventuranças que Deus está atento às motivações do comportamento e não ao comportamento em si. Isso porque o exterior pode ser maquiado, o interior não. Ao todo são 8 bem-aventuranças. E nessas 8 bem-aventuranças nós vamos ver o significado de cada uma que saiu da boca do próprio Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito, os que choram, os mansos, as bem-aventuranças dos que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Muita gente gosta de ler na Bíblia as bem-aventuranças e muitas delas não têm o conhecimento do significado de cada uma dessas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são promessas exclusivas aos discípulos fiéis do reino dos céus. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos. As dificuldades não são omitidas, no entanto, há uma garantia de triunfo perpétuo aos fiéis. As bem-aventuranças revelam algo profundo dos ensinamentos de Jesus. A retidão que agrada a Deus se revela por uma transformação interior, mais relacionada ao caráter. Você vê que isso tem a ver com o caráter do ser humano para com Deus. Então não adianta ser extraordinário limpo. Seu coração, que é a mente, deve manifestar atitudes corretas. Ou seja, Cristo exalta os humildes, amorosos, cheios de fé, fiéis e corajosos. Então isso fala realmente de uma verdadeira conversão de uma pessoa que se sujeita a Deus. E vai falar realmente de como a pessoa é convertida. Porque nós temos visto muitos crentes por aí que se dizem convertidos, mas na verdade são convencidos. Não tem nada de conversão. Então nós vamos lá. Diz bem assim, no Mateus, nós vamos ler agora o livro de Mateus das bem-aventuranças, certo? Então nós vamos começar com Mateus 5,3, diz bem assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Os pobres de espírito
são aqueles que praticam a humildade e renunciam à sua própria vontade em favor da vontade de Deus, e abatem o seu orgulho e temem diante da palavra do Eterno. Muitas pessoas acham que esse ser pobre de espírito é aquela pessoa que tem aquela carinha de tristeza, é aquela pessoa que ela acha que ela, sendo aquele pobrezinho, né, mora numa casinha, né, é aquele pobrezinho que vive na tristeza, achando que essa palavra que se diz que ele é um bem-aventurado, mas não é bem isso. O pobre de espírito é aquela pessoa que ele abandona o seu orgulho, que ele abandona aquele caráter pecaminoso, a soberba, que se sujeita a Deus, e ele acaba se tornando esse pobre de espírito, que são aqueles que praticam a humildade. Lá no livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 2, ele abrange justamente esse daí do pobre de espírito, e diz bem assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que teme diante da minha palavra. Para quem que Deus vai olhar? Para os humildes, pessoas que um dia eram rancorosos, raivosos, cheios de si, se esvaziou, entregou a vida para Jesus e acabou aprendendo a ser humilde. Uma dessas bem-aventuranças nos ensina como que Jesus caminhou, como que Jesus foi. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir os exemplos de Jesus. O verdadeiro cristão, ele segue o exemplo de Jesus. E esse pobre de espírito tem a ver sim com a humildade. A pessoa é humilde, o caráter dela é de humildade. E era o que Jesus fez quando andou na época no meio do povo. Ele andou com humildade, ele andou com um pobre de espírito, não aquele pobrezinho de espírito, não aquela tristeza, né? Não, ele andou com humildade. É o verdadeiro cristão que ele abre a mão das suas próprias vontades para se sujeitar à vontade de Deus. Mateus 5,4 diz bem assim, a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram vivem uma vida de adversidades e de dificuldade, passando por tremendas injustiças. Porém, há um segundo sentido para essa expressão, que mostra que são aqueles que choram e que se importam com a morte de Messias na cruz. Esses se emocionam, choram e ao mesmo tempo rendem graças quando leem a história da crucificação. E os que choram com Jesus serão consolados. Bem-aventurado aqueles que choram. Não é aquela pessoa que chora só de tristeza. Os bem-aventurados, aqueles que choram, é aquela pessoa que ele entregou a vida para Jesus. E depois dessa conversão, a sua vida muda totalmente. Há uma viravolta de 360 graus na sua vida. E muitas dessas lágrimas são por causa de algumas perseguições, que isso nós vamos ver isso lá no final. Essas pessoas choram porque elas lembram, o próprio Espírito Santo faz ela lembrar da forma que Jesus sofreu naquela cruz do Calvário, das humilhações, do sofrimento, das surras, das chibatadas, do abandono.
daquele momento em que a pessoa lembra, começa a ter aquela lembrança, até parece que ela esteve ali, então ela chora. Não é um choro de emoção, não é um choro também de tristeza. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Às vezes tem momentos da nossa vida que a gente se sente sozinho, abatido, que os nossos amigos nos abandonam, se sente depressivo, há uma tristeza no coração. E aí você derrama suas lágrimas. Você se sente sozinho e derrama suas lágrimas. E naquele momento em que você se sente sozinho e lágrimas saem de dentro de você, aí é o momento de você buscar um refúgio no Senhor Jesus, para que essa bem-aventurança, ela entra dentro de você e você será consolado pelo próprio Espírito Santo. Todas as tristezas, ela tem um começo, mas ela também tem o fim. Isso é óbvio. Quando tudo se começa, tem o fim. Não se pode continuar com a mesma tristeza. Então Jesus, ele deu essa bem-aventurança. Ele ensina, fala: minha filha, meu filho, você está triste, você chora. Vem até mim, que eu vou te consolar. Então, você vê que naquele monte, quando Jesus estava pregando para o povo, ele falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se você hoje se encontra triste, vazio, vazia, pensa somente em chorar, aí é o momento de você falar com Deus. De repente você fala: mas Gerdau, eu não tenho esse hábito de dobrar os meus joelhos, de conversar com Deus. Quer um segredo? Quer um segredo? Após essa transmissão, não faça isso agora, vamos até o final, porque Deus vai te abençoar. Mas após essa transmissão, guarde isso no seu coração. Saia para fora, enfrenta o friozinho, enfrenta o gelado, dá uma olhada no céu, olha as estrelas, olha o tamanho, a dimensão do céu, e olha da onde que vai sair o seu consolo, meu amigo, minha amiga. É deste céu, do terceiro céu, que é onde está o Senhor Jesus, e Ele quer te consolar. Amém. É para você. Essa bem-aventurança aqui é para você. E ainda nós vamos lá para o Mateus 5,5, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acha em Deus o seu refúgio e lhe consagra todo o seu ser. Preocupa-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a sermos mansos, assim como Ele foi aqui na terra. Não tem como fugir. Se somos ou queremos ser discípulos de Jesus, temos que procurar seguir e obedecer a sua palavra. Aos verdadeiros mansos, a promessa de Deus diz: eles herdarão a terra. Então, a pessoa mansa, ela se submete à palavra de Deus, ela se submete ao Senhor Jesus, ela é uma pessoa mansa, ela é humilde, ela abandona todo aquele rancor, abandona aquele orgulho, abre mão do rancor, abre mão do orgulho e acaba se submetendo ao Senhor Jesus. Então essa pessoa, ela se torna mansa. Não aquele manso. Tem gente que pensa: ele é manso, vamos lá, vamos atentar, vamos lá, vamos fazer isso, vão acabar com ele. Se eu me tornar manso, as pessoas vão pisar em cima de mim. Se eu me tornar manso, as pessoas vão querer me prejudicar.
Eu tenho que mostrar minha cara feia, eu tenho que mostrar que eu sou tal, eu tenho que mostrar que eu coloco medo. Não, não é isso. Ser manso é ser humilde. Ser manso é se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. Uma pessoa quando se converte, quando ele se torna manso, de coração mesmo, ele se preocupa muito também até com a obra, com a igreja onde congrega. Por que ele se preocupa? Porque quando ele estava precisando de ajuda, quando ele se sentiu que naquele momento seus amigos o abandonaram, que naquele momento ele não tinha para onde ir, então ele encontrou aquele refúgio de dentro de uma igreja. Ele entrou pelaquela porta e dentro daquela porta ele acabou ficando. Ele ouviu a pregação do pastor, o Espírito Santo convenceu do seu pecado, então ele entregou a vida para Jesus, se submeteu ao Senhor Jesus, se batizou nas águas, se converteu. Então ele começa a se preocupar com aquela igreja, a se preocupar com a obra, porque ele sabe que ali dentro houve uma salvação para ele. Que ali dentro, aquela palavra mudou a vida dele, aquela palavra fez ele se achegar até Deus. Meu amigo, Deus já está perto de você há muito tempo. É você que não está percebendo isso. Deus está perto de você a qualquer momento. É só você querer. Ele mesmo fala: eis que estou à porta e bato. Se ele abrir, eu entrarei com ele e cearei. Veja só que palavra linda e bonita da boca do Senhor Jesus. Então ele está na porta do seu coração. Ele está querendo entrar de dentro de você. Ele está querendo entrar na sua vida. Ele está querendo entrar no seu coração. E quando você abre essa porta, você dá entrada ao Rei da sua vida, ao Senhor da sua alma, que é o próprio Senhor Jesus. E você se torna uma pessoa mansa. Pensa, uma das bem-aventuranças, os mansos de coração, né? Veja só que bacana, vou até ler de novo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é herdar a terra? Você vai conquistar. Você vai ter uma vida feliz. Você vai dormir bem. Você vai ter uma saúde, sabe, de ferro. Quer dizer, tudo se transforma na vida de uma pessoa quando ele se torna humilde, quando ele se sujeita ao Senhor Jesus. E dando continuidade das bem-aventuranças, no Mateus 5,6, diz bem assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça. Bem-aventurado, novamente nós vamos ler: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pensa, bem-aventurados. Vamos procurar numa outra palavra aqui. Eu vou achar aqui o livro de Amós, que ele vai explicar certinho o que quer dizer os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Veja só que o livro de Amós, ele fala praticamente sobre isso, que é o Amós capítulo 11, no capítulo 8, versículo 11. Vamos ver? Por isso que é bom você ler a palavra de Deus. Você lê uma parte de uma palavra e o Espírito Santo manda você ler aquilo ali e te procurar lá em outro lá, e você vai ver que tudo é abrangente. Não sai nada fora do contexto. E é tudo pelo Espírito. E essa mensagem está chegando para você. Fome e sede de justiça. Diz bem assim: eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, preste bem atenção, fome sobre a terra,
em que haverei em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Aquela pessoa que sente aquela alma triste, que tem aquela alma retalhada, machucada. Então ela começa a ter fome. Fome de ouvir a palavra de Deus. Fome de procurar uma palavra que a levante. Sede que seja feita uma justiça na vida dela. Quantas injustiças as pessoas estão passando aí? De repente você está sofrendo uma injustiça e você não consegue resolver. Mas quando você abre a Bíblia, quando você procura a palavra do Senhor, você vai ver versículo por versículo, palavras de estímulo, palavras que vai levar você a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. E isso vai modificando, vai moldando o seu coração. E essa fome e a sede que Jesus se refere também é em relação a ouvir a palavra do Senhor. Portanto, Deus despertará um povo que terá fome e sede de justiça, ou seja, que estarão sedentos, famintos por ouvir, cumprir a vontade do Eterno. De repente você está com essa sede. De repente você está com essa fome. E como que eu vou matar essa sede, Gerdau? Como que eu vou matar essa fome? Eu não tenho Bíblia em casa, ou eu não tenho também, como podemos dizer, esse hábito de ler a palavra de Deus. Aí eu lhe convido a você, amanhã, domingo, ir numa igreja mais próxima da sua casa. Não chamo você para se tornar religioso, não. Não estou chamando você para virar crente. Não, eu estou chamando você para você ir na igreja, sentar e ouvir a palavra de Deus da boca de um pastor. Você tem que entender o seguinte, que quando alguém sobe no altar para pregar a palavra, eu tenho falado isso daí quando eu preguei a palavra de Deus, fui convidado em algumas igrejas para pegar a palavra de Deus. Falei aqui na Embaixadores também, onde eu congrego. Quando eu fui pregar, eu falei que quando eu subo no altar e vou abrir a Bíblia e vou pregar a palavra de Deus, eu tomo como juízo para mim. Porque eu tenho que pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu tenho que pregar aquilo que já aconteceu na minha vida e tem acontecido até então. Eu não posso pregar algo que não existe, ou algo que nunca ocorreu comigo. Por isso que a gente, quando vai pregar a palavra de Deus, a gente quer desaparecer e fazer com que Deus apareça. A gente quer diminuir e que Deus esteja na nossa altura. Afinal de contas, tanto eu ou como os demais pregadores, nós somos apenas uma fonte de informação, um canal de informação. A gente recebe a palavra e o Espírito Santo nos usa para passar essa mensagem. Então, se você tem essa sede, se você está com essa fome, você precisa ouvir. Porque essa tristeza que está no seu coração, essa mágoa, essa raiva, é a alma que está desesperada. Você sabia que a nossa alma ela se desespera? Sabendo que se morrer hoje, daquele jeito que está, pode perder a salvação. A nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela é imortal. O nosso corpo não. O nosso corpo é um corpo desvanecido. Entendeu? Esse corpo que você tá aí, esse meu corpo aqui, na verdade é um corpo emprestado até para Deus. Foi Deus que nos emprestou. Porque quando nós morrer, o nosso corpo vai desaparecer, vai voltar ao pó. Agora a alma não. A alma ela é eterna, ela é imortal. Então às vezes é a tristeza da alma. E a tua alma, e ela sabe
para acabar com essa tristeza, e ela sabe, a sua alma sabe, que ela está com sede e que ela está com fome. E essa sede e fome de justiça é ouvir a palavra de Deus. Como você está ouvindo? De repente o Espírito Santo está falando com você. Eu estou falando algo aqui e o Espírito Santo está falando algo no seu coração. Mateus 5,7. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que perdoam e que se compadecem e fazem algo pelo próximo. O original nos revela os termos de perdoar e ter compaixão. Com certeza é um chamado de Deus para agirmos, fazendo a diferença neste mundo. A misericórdia ou compaixão é um sentimento que te leva a praticar atos de perdão e de ajuda aos necessitados. Misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Veja só, porque eles alcançarão misericórdia. Se você é uma pessoa que tem misericórdia, você vai alcançar misericórdia de Deus. Se você é uma pessoa que pede perdão para Deus pelos seus pecados, então, meu amigo, minha amiga, você também tem que perdoar aqueles que te ofenderem, aqueles que te machucarem. E é uma coisa totalmente ao contrário do que o mundo nos ensina. Ah, se me machucar, eu vou revidar. Ah, se pisar em cima de mim, me humilhar, eu vou partir para briga, eu vou bater. Ah, eu não sou de levar desaforo para casa. Não, irmão. Não, meu amigo, não, minha amiga. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se você quer ter misericórdia de Deus, então você também tem que ser misericordioso. Você também tem que ser misericordiosa. Para você ver que há uma ação e reação dos dois lados. Eu, quando pedi perdão de todos os meus erros e meus pecados, me ocorreu algo que futuramente vai acontecer, em que eu vou ter que perdoar. Porque existem coisas na nossa vida que a gente guardou, certo? E há um momento, em vez de você pegar e querer revidar, você vai mudar essa arma. Você acaba o quê? Perdoando. Aí de repente você está magoado, com raiva, com ódio de uma pessoa. Mas se falar em perdão, se você ir lá pedir perdão, você não vai querer. Mas você quer que Deus perdoe, não quer? Você quer que Deus te dê misericórdia, não quer? Pois bem, se você fazer a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Se você for misericordioso com a pessoa, Ele será misericordioso com você. Se você é uma pessoa que perdoa facilmente, então facilmente você consegue o perdão de Deus. Há um vínculo, há uma conexão de misericórdia e perdão, você para com Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Veja só que bacana essa palavra, né, pessoal? Nós vamos para o Mateus 5,8, a sexta bem-aventurança. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Os limpos de coração procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem: amor, a justiça
e o ódio. Nós vamos achar aqui no livro de Hebreus, que vai falar, nós vamos falar realmente, deixa eu procurar aqui, nós vamos lá no livro de Hebreus agora, com os limpos de coração. Eu andei puxando os versículos aqui que combina tudo com os limpos de coração, e eu quero que você entenda nessa mensagem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração é como se fosse uma criança. Sabe aquela criancinha? Coração puro. Entendeu? Você pode até brigar com a criancinha, ela chora, fica até emburrada no canto, mas daqui 1 hora, 2 horas, menos até, tá lá do seu lado de novo. É um coração puro. E olha, nós que somos pessoas cheias de pecado, já herdemos o pecado adâmico, para ter um coração limpo. Ah, meu amigo, minha amiga, é entrega de fato e de verdade uma vida para Jesus. É fazer do seu coração o altar de Deus. É fazer do seu coração a morada do Espírito Santo. Limpar o coração. O que é limpar o coração? É abandonar a mágoa, é limpar o rancor, é tirar as coisas do coração, o ódio, a raiva, a mágoa, o rancor, essas coisas aradas, aquilo que machuca lá dentro. Ali no livro de Hebreus, né, ele diz bem assim, no capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver aqui, parece que eu dei uma perdida aqui. Hebreus 1, 9. Isso, achei aqui. Diz bem assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Veja só. Aí a pessoa se sujeita a Deus, ela entrega a vida para Deus, ela limpa o coração. Pode falar mal dela, pode tentar magoar o coração dela, mas não entra, dificilmente entrará essas coisas no coração. Até porque ela vai estar vivendo em constante oração com Deus, até porque ela vai estar vivendo um vínculo com Deus, uma relação íntima de filho para pai, de pai para filho. E aí a pessoa ela é ungida com óleo de alegria. Qual é o significado do óleo da alegria? Senão ser o próprio Espírito Santo na vida de uma pessoa. E ainda tem mais ainda. Eu deixei aqui separadinho, versículo por versículo, para que você entenda essa mensagem que o Espírito Santo está passando para você. Lá no 1 Timóteo, a gente vai falar que os limpos de coração inclui também a mente, a vontade e as emoções. E está em harmonia com o coração de Deus. Então nós vamos lá no livro de Timóteos. Vou procurar aqui o livro de Timóteos. Vamos ver aqui. Diz bem assim. O livro de Timóteo, ele diz bem assim, quer ver? É muito forte essas bem-aventuranças, pessoal. Você vê que as pessoas gostam de ler as bem-aventuranças. E você vê que a gente lê ali, está lendo Mateus e está indo para outros lados. Nós estamos olhando ali no momento em que Jesus saiu da boca de Jesus e de repente nós estamos falando lá dos antigos dos profetas, quando nós passamos pelo livro de Amós, e estamos ainda agora falando da boca dos outros apóstolos. Tempos depois que o Senhor Jesus voltou para o reino dos céus. Aí diz bem assim, no 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Esse é o limpo de coração. O limpo de coração é
é a caridade de um coração puro. Como é a caridade de um coração puro? Nós não estamos falando de caridade, de você fazer caridades. Eu vou fazer a caridade, eu vou dar isso, vou dar aquilo, está resolvido com Deus. Não, a caridade é o coração puro, certo? É você ser humilde, carente com as pessoas. É você ajudar o seu próximo. Se você é daquelas pessoas que ajuda o seu próximo, já é uma caridade, mas tem que ser de puro coração. Por que de coração puro? Porque você não pode dar esperando para receber. E os limpos de coração, esses bem-aventurados de limpos de coração, tudo se altera numa única palavra: amor. Amor pelo próximo. Veja só que linda essa passagem. E de uma boa consciência. Qual é a boa consciência que essa pessoa tem? Esse limpo de coração. A boa consciência é que ela sabe para quem entregou a vida para Jesus. Ela sabe para quem ela está confiando a sua vida. Então ela tem essa boa consciência. A boa consciência não é aquela consciência pesada, não é aquela consciência que te criticam, não é aquela consciência, digamos assim, que estão, como que eu posso lhe dizer, estão querendo te prejudicar. Não é aquela consciência, aquele peso na consciência por causa do pecado. A boa consciência é o livramento do pecado. É o livramento das coisas erradas, de que Deus te perdoou. E você ter essa boa consciência. E uma fé que não seja fingida. Ora, temos aí muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem homens e mulheres de Deus, pastores até, alguns estão no altares até. Muitas pessoas, a maioria da população, elas falam que tem uma fé, mas é uma fé fingida. Na frente do fulano, do cicrano, era uma pessoa, mas quando ela vira as costas, ela tira aquela capa e se torna pior do que o Satanás. Desculpa a expressão, mas tem muita gente assim. Tem muita gente que você pode encontrar na igreja e você vai olhar, nossa, essa pessoa é de fé, essa pessoa tem uma boa consciência. Mas quando ela sai de dentro daquela igreja, é uma pessoa que faz fofoca, é uma pessoa que faz intrigas de dentro da igreja, é uma pessoa que joga um contra o outro, é uma pessoa que não se dá bem com o vizinho, é uma pessoa que não se dá bem com ninguém, não consegue manter um relacionamento com as pessoas no trabalho. É uma fé fingida. É aquele cristão que vive uma fé fingida. E isso desagrada a Deus. E somente os limpos de coração que verão a Deus. Ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Lá no Apocalipse, o livro de Revelações fala sobre esses limpos de coração. Apocalipse 21:7 diz bem assim, veja só, olha os limpos de coração. Os bem-aventurados limpos de coração são esses que, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Já viu aquela expressão que todos somos filhos de Deus? Me desculpe, a verdade é que nem todo mundo é filho de Deus. Podemos ser sim, todos por igual, criaturas de Deus, mas filhos de Deus são poucos. Os filhos de Deus, ele tem um coração limpo. Os filhos de Deus, ele tem uma boa consciência. Os filhos de Deus não vivem uma fé fingida. E aí ele tem Deus como Pai. E veja, mais uma vez eu vou ler. Quem vencer
herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E ainda lá no Apocalipse, no 22:4, diz bem assim, quer ver? O limpo de coração. Olha só, veja só como que a palavra de Deus, ela abrange tudo, pessoal. Diz bem assim: os limpos de coração, ó, bem-aventurados os limpos de coração, né? Porque eles verão a Deus. E no Apocalipse 22:4 é carimbado esse fato, que diz assim: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, Senhor Jesus, o único Salvador das nossas vidas. O limpo de coração, ele não é apegado à imagem de esculturas. O limpo de coração, que tem uma fé viva e não uma fé fingida, ele só serve apenas um Deus, e é esse Deus invisível que ninguém vê. Ele jamais se prostrará a alguma imagem, ao santo A, ao santo B. De repente você, meu amigo, minha amiga, é devoto a alguma santa. De repente você é devoto a algum santo. Não estou falando mal ou criticando a sua religião, mas eu estou falando de uma boa consciência, de uma fé que não seja fingida, para se ter esse coração limpo. Ora, a maioria das pessoas que praticam o pecado, a maioria das pessoas que estão matando, que estão estuprando, que estão violentando, a maioria das pessoas que estão cometendo adultério, a maioria das pessoas que estão roubando, a maioria das pessoas que faz fofoca de um, fofoca do outro, que machuca o coração de um, machuca o coração de outro, são aqueles que, de algum modo, de dentro de sua casa, ou de algum modo, vão em uma igreja e se prostram diante de uma imagem, achando que aquilo ali é referente a Deus. Não, meu amigo, minha amiga, não é isso. Veja só que palavra bacana nesse Apocalipse 22:4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Na sua testa, na sua consciência. E qual é o nome? Senhor Jesus. O nome, como está escrito aqui na palavra de Deus, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus mesmo diz, ele fala bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus falou, ele é. Não é o santo A, não é o santo B, não é o santo C. E ainda ele complementa dizendo: ninguém chegará até Deus se não for por mim. Em outras palavras, você e eu não podemos chegar até Deus se não passar primeiro pelo Senhor Jesus. Por isso que nós cristãos, quando vamos orar a Deus, nós falamos em o nome do Senhor Jesus. Quando a gente fala em nossas orações, quando você, meu amigo, for querer conversar com Deus, você já fala em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza que o céu se abre imediatamente para você. É muito bacana. Os limpos de coração é a pureza espiritual. E essa pureza só pode ser alcançada por meio das mãos limpas e perfuradas na cruz. E foi isso conquistado na cruz do Calvário. E o sétimo, a penúltima bem-aventurança, Mateus 5:9, diz bem assim:
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja só, a gente acabou de ler ali no livro do Apocalipse que ele será o nosso Deus e ele chamará nós de filho. Os pacificadores são aqueles que reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz. Nós vamos ler isso lá no livro de Romanos, quer ver? No livro de Romanos, para você entender como é o significado de uma pessoa pacificadores. O que quer dizer essa bem-aventurança, os pacificadores, né? Aí diz bem assim no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com o Senhor, esse é o pacificador. De repente você é uma pessoa que está com raiva da vida. De repente você é uma pessoa que está até desacreditado de Deus. Ah, meu amigo, receba essa bem-aventurança. Seja um pacificador. Faz suas pazes com Deus. De repente você é uma pessoa que um dia esteve numa igreja, abandonou a fé, saiu da igreja por algum motivo, você foi machucado, você foi retalhado naquela igreja e de repente você ficou iludido de tudo, até com sua fé. Seja justificado pela fé. Aproveite essa oportunidade, faz uma paz com Deus, se torne um pacificador. E ainda lá no livro, continuando com os pacificadores, lá no livro de Efésios, diz bem assim, quer ver? Livro de Efésios, ele diz bem assim, Efésios 2, capítulo 2, no versículo 14 e 16. Nós já estamos chegando ao final da mensagem e tenho certeza que você está sendo muito bem abençoado. Diz bem assim, quer ver? Porque Ele é a nossa paz. Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede, se separaram que estavam no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz ele evangelizou. Aliás, perdoa, eu pulei aqui. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Meu amigo, a Bíblia fala que toda aquela pessoa que ela tem amizade com o mundo, ela é inimiga de Deus. A amizade do mundo não é amizade com os ímpios, não. A amizade do mundo que a Bíblia nos ensina aqui são essas coisas aradas que o mundo te apresenta. São as coisas que é para sua carne, que quer satisfazer os seus desejos pecaminosos. São os vícios, são os desejos pecaminosos, a prostituição, o adultério, essas coisas que o mundo apresenta. Tipo assim, você ama viver nesse mundo, você quer essas coisas do mundo, se satisfazer as tuas vontades. Mas quando você se sujeita a Deus, entrega a vida para Ele, você não quer saber mais nada das coisas da carne, você não quer saber mais nada deste mundo. Aí você passa a ter uma paz com o Senhor, se torna um pacificador. E esses pacificadores se esforçam mediante de seu testemunho em sua vida
para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Você sabia que um pregador da palavra de Deus, ele é um pacificador? Sabia que nesse exato momento entre eu e você, eu estou sendo um pacificador? Eu estou pegando na sua mão e pego na mão de Deus e estou trazendo vocês dois juntos. Sabe aquela pessoa, digamos que você tem dois amigos que brigaram, né? E você vai fazer de tudo para que esses dois voltem a ter amizade. Você acaba sendo até essa fonte de fazer essa amizade. O que você vai fazer? Você chama a pessoa de um lado, pega a pessoa do outro lado, segura na mão dos dois. Você vai fazer de tudo para que os dois se peguem na mão e se cumprimentem. Sai um abraço. Esse sim é o pacificador. Um pregador, um pastor, um pregador, um evangelista, ele é um pacificador. Então ele quer fazer com que as pessoas tenham paz com Deus. Que as pessoas, elas voltam a ter uma amizade com o Senhor. Aqueles que um dia abandonaram a fé, aqueles que um dia desistiram da fé, abandonaram Jesus Cristo, não quiseram mais saber de Deus, tão tristes até. É o momento de fazer a paz com Ele, é o momento de pacificar. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Oh glória! Veja, imagine os teus olhos ver o rosto do Senhor. Meu amigo, minha amiga, quando você vê o sol raiar, quando você vê a luz do sol, eu quero que você aprenda uma coisa. Essa luz, ela é refletida do trono de Deus. Essa lua que está brilhando, essas estrelas que estão piscando, ela reflete do trono de Deus. Há uma luz forte que nem as trevas conseguem ficar. Receba a luz de Deus na sua vida. Receba a luz de Deus no seu coração. Receba a luz de Deus na sua casa. Receba essa luz de Deus na sua família. Nós vamos para a última bem-aventurança. A última bem-aventurança. No Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11. Diz bem assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é de se admirar que aqueles que buscam a cumprir os mandamentos do Eterno serão injuriados, difamados, perseguidos. Isto já está profetizado. Ocorre que os homens querem viver segundo os seus desejos carnais, conforme a vontade de seus próprios corações, sem levar em conta a vontade, e vive para cumprir a vontade do Criador. Ele se enche de ódio e inveja. Isso porque o cumprimento dos mandamentos é algo que irradia e ilumina ao derredor. Mas essa luz acaba por revelar as más obras dos que não aceitam e não praticam a verdade. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo se recusam a transigir com a presente sociedade pecaminosa, sofrerão impopularidade, rejeição e críticas. O mundo lhes moverá perseguição e oposição, e às vezes da parte até dos membros da própria igreja.
Ao experimentar o tal sofrimento, o cristão deve regozijar-se, porque Deus outorga a maior bênção. Nós vamos lá dar continuidade dessa os perseguidos por causa da justiça, que está lá no 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 13, que diz bem assim. Deixa eu pegar aqui. 1 Pedro capítulo 4 diz bem assim. Capítulo 4, no versículo 13. Pulei ela aqui, achei. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que Pedro quis dizer aqui, com aquela bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que todo aquele que profetiza a palavra de Deus, que todo aquele que começa a caminhar na presença de Deus, ele vai sofrer grandes danos. E esses danos que nós falamos é contra o mundo, porque as pessoas, eles não vão aceitar que você seja cristão. As pessoas, o mundo, não vão aceitar que você mude de vida, que você seja alegre, que você seja uma pessoa feliz. As pessoas no mundo, o mundo vai querer te prejudicar. Muitos irão te perseguir por causa do nome do Senhor Jesus. Muitos que eram seus amigos, quando você se converter de fato, de verdade, eu vou te falar uma real. Se você é uma pessoa que tem 1.000, 2.000, 3.000 no seu Facebook, quando você se converter a Cristo Jesus, você vai perder mais da metade dessas amizades do seu Facebook. Vai te causar uma tristeza no seu coração. Eles vão desfazer a amizade de você no Facebook. Você será removido de muitos grupos. Outros vão bloquear teu número. Haverá uma rejeição da parte do mundo para com aqueles que entregam a vida para Jesus e acabam tendo essa bem-aventurança. Bem-aventurados, né? E isso tem ocorrido ultimamente com muitos cristãos. Eu, por exemplo, eu perdi vários tipos de amizade. Eu perdi amizade por causa de política, né? Mas a maioria das amizades que eu perdi, a maioria dos meus amigos que eu tinha, que viraram as costas para mim, foi por causa do Evangelho. A gente vivia numa ideologia Raul Seixista. Muitos que seguiam Raul Seixista, quando na época eu estava com eles, né? Usando drogas, curtindo o Raul, né? Eu era aquilo, era o cara, dava tapinha nas minhas costas, né? Me ofereciam cerveja, eu era o cara, eu era o Gerdau, o maluco, beleza. O cara, para não falar outra palavra. Mas depois que eu me sujeitei a Deus, resolvi mudar de vida, abandonei o ato pecaminoso, não quis nem saber mais dessas coisas do mundo, todas essas pessoas que um dia deram tapinha nas minhas costas, que ela falou que era o cara, desfizeram amizade comigo. E hoje poucos amigos meus que me encontram comigo na rua, conversam comigo. É um ou outro. Hoje, por exemplo, encontrei com meu amigo André. Ele estava indo vender, parou, me cumprimentou, conversamos um pouquinho e ele seguiu o seu rumo. Encontrei com mais um outro, uma andada que eu dei hoje no centro com meu filho. Eu encontrei com 5, 6, 7 amigos que pararam e conversaram comigo. Alguns ainda estão no meu WhatsApp, mandam mensagem para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite. E às vezes manda até... às vezes eles até mandam também aquelas coisas assim que não é mais... eu não posso ver mais. Não é que eu não posso ver. Não combina mais comigo. Mas não deixo de perder minha amizade. Então ainda tem, certo? Mas esses eu posso considerar que são amigos verdadeiros.
que realmente são aqueles amigos, não importa se você é crente ou deixa de ser crente, se você é cristão ou deixa de ser cristão, não importa, ele vai ser seu amigo do mesmo jeito. Então todo aquele que entrega a vida para Jesus, ele é perseguido. E uma dessas bem-aventuranças que nós vamos ler novamente, certo? Você vê que Jesus deixou por último, para que isso seja bem claro. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando a pessoa ela recebe a salvação de Deus, o mundo vai fazer de tudo para tirar a salvação da sua mão. Não existe aquela pessoa que tem inveja, que se você conquista alguma coisa, ela quer fazer de tudo para que você perca, ou que alguém vai lá rouba, tirar de você. Então, esse é o mundo. Quando você é perdoado, quando você entrega a vida para Jesus, quando você caminha na fé, vive em constante oração, quando você tem uma relação pessoal com o Senhor Jesus, obviamente, meu amigo, você já está salvo. Não há outra explicação para uma salvação. E o mundo sabe disso. E quando o mundo chegar para você, ele vai chegar com tudo. E o que ele vai querer fazer? Tirar isso de você. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa do nome do Senhor Jesus. Você, meu amigo, minha amiga, você que é até cristão até. O mundo, as pessoas, aqueles que não se converteram, até mesmo aqueles que estão em sua volta, eles não se converteram, eles não receberam essas bem-aventuranças, eles não deram vida a essas bem-aventuranças, eles não receberam a luz de Deus. O que eles vão fazer? Por causa do nome do Senhor Jesus, vão inventar fofoca sobre você, vão inventar mentira sobre você, vão tentar te caluniar. Essas pessoas, eles vão difamar você, querem difamar o seu nome. Ocorreu um fato, essa semana retrasada, de retrasada para cá, ocorreu esse fato. Sexta-feira passada, isso, ocorreu esse fato. Eu fiz uma pregação aqui na igreja onde eu congrego, e nós falamos na pregação nós falamos sobre as batalhas da carne. Aí eu expliquei para o povo, né, dentro da palavra de Deus, como é a batalha da carne, o que nós devemos fazer para vencer essas batalhas. Porque a batalha da carne ela é uma batalha diária, entendeu? Aí ali foi tirado foto e tal, e essa foto eu postei na minha página. E muitos de vocês curtiram essa foto. Inclusive uma dessas fotos é até o perfil aí do meu Facebook. Aí tinha um certo pastor de uma igreja, aliás, ele fechou essa igreja para abrir uma outra. Eu pensava comigo que ele, né, iria falar, graças a Deus, né? Não precisava, né? Mas pelo menos devia falar, graças a Deus, mais um pregando evangelho para ganhar almas, assim, assado, né? Mente para quem serve a Deus. E como essa igreja, aonde eu estou congregando, e eu marquei o pastor da igreja, marquei a esposa dele. Então ele, por conhecer esse pastor, o cara chegou lá e começou a falar um monte do pastor, começou a criticar esse pastor. E essa bem-aventurança estava caindo justamente no pastor que eu congrego, que é o pastor Márcio. Ele estava recebendo essa bem-aventurança, por quê? Porque ele realmente tem pregado o verdadeiro evangelho. E eu falo isso de cara limpa, porque eu aprendi na Bíblia com Paulo que nós devemos sim provar os espíritos, provar aquele que está pregando a palavra de Deus. Por isso que quando eu falo, quando vocês um dia me verem subindo no altar da sua igreja, eu quero que você me prove, me provando quando eu abrir a palavra de Deus. E foi o que aconteceu. Ele começou a falar mal, quer dizer, começou a perseguir o pastor. Obviamente, depois eu falei umas coisas para ele, né? Ele não falou mais comigo.
falei umas coisas para ele, falei mesmo no espírito, falei a real no espírito, não insultei, eu falei mesmo como deveria falar, né? E acabei excluindo esse comentário, certo? Mas por quê? Porque ele é uma pessoa que se apresentou ali como pastor, mas querendo difamar o outro pastor, falar das coisas do passado do pastor. Ora, meu amigo, quem somos nós de querer falar um do passado do outro? Quem sou eu de querer falar mal do seu passado? Se você se arrependeu e se converteu a Jesus, o próprio Deus perdoa, e ele mesmo fala que do passado, ó, eu não me lembrarei mais. Quem será eu de lhe querer relembrar o seu passado e te jogar nas costas? Sendo que Deus, que está acima de nós, ele mesmo fala da boca dele que do passado, ó, ele não está nem aí. Está nem aí mais com o seu passado. O meu passado e essa bem-aventurança com essas perseguições e com essas injúrias são justamente aquelas pessoas que chegam e falam assim: ah, o cara era maconheiro, agora virou crente e tá salvo. Ah, o cara matou, o cara foi bandido, agora tá na igreja, virou crente e tá salvo. Ah, o cara estuprou, o cara fez isso, fez aquilo, mas ele tá na igreja, agora virou crente e tá salvo. Quer dizer, são pessoas que ficam injuriando, lembrando do passado, jogando as costas. Ninguém sabe do relacionamento com Deus, com a pessoa. Quando uma pessoa está com Deus, ela faz suas orações sozinha, ela caminha com Deus sozinha. Tem seus amigos? Tem. Tem os amigos da igreja? Tem. Tem os pastores, tem o pessoal? Tem. Mas a sua vida particular, ela sabe muito bem com quem ela está andando. Então essa é uma das bem-aventuranças, até que Jesus deixou por último até, né? E o cristão deve precaver-se da tentação de transigir contra a vontade de Deus, a fim de evitar a vergonha, a ridicularização, o constrangimento ou até mesmo prejuízo. Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você entregou a vida para Jesus, é obviamente que você vai ser perseguido, injuriado. Vão querer levantar falso testemunho contra você. Vão querer mentir contra você. Vão fazer de tudo até para você revidar. Mas bem-aventurado, né? Como é que é? Vamos lá? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E no 2 Timóteo ainda diz bem assim, quer ver? Nessa bem-aventurança do 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui. No 2 Timóteo, diz bem assim, olha só essa bem-aventurança aqui, ó. Ó, 2 Timóteo 3,12, da bem-aventurança, ele diz bem assim, ó. 2 Timóteo 3,12. Diz bem assim: e também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E as promessas que enfrentam e suportam perseguições por causa da justiça é que dos tais é o reino dos céus. E é obviamente que o mundo vai ir contra. Então essas são as 8 bem-aventuranças, meu amigo, minha amiga. Veja que é algo muito bacana. Eu amo esse Jesus. As palavras dele são palavras edificantes de salvação. O que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Está depressivo, ele tira.
Está triste, Ele te consola. Está sofrendo perseguição, está sendo injuriado, Ele te protege. Jesus, Ele te ama. As pessoas que te odiarem, deixa eles odiarem você. O amor maior é o de Deus. O amor maior vem do Senhor Jesus. Qual foi o amor maior, se não foi aquele que morreu por nós? Aliás, morreu sem saber quem é você, morreu sem saber quem sou eu. E hoje Ele sabe quem somos nós. Hoje Ele nos conhece. O véu foi rasgado. Antigamente, o povo, para se chegar até Deus, precisava de um profeta, precisava de alguém para fazer algo por eles. Hoje, nós estamos pela graça. A graça significa que você tem acesso total ao trono de Deus. Você não precisa marcar hora. Você não precisa agendar hora com Deus. O maior segredo: Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença. O céu vai se abrir para você. Aceita o Senhor Jesus na sua vida. Ele é o único e a solução para você. Não existe outra. Eu falo isso da maior franqueza. Eu sou ex-bruxo. Fui praticante do satanismo. Conheço todas as religiões, desde crentes católicos, umbandistas, budistas. Conheço todas as religiões. E em todas elas não se vê o amor maior que é Jesus Cristo. A verdadeira religião é a sua vida com Deus. Não é a placa A, não é a placa B, não é a placa C. A religião afasta o homem de Deus. A religião ensina a você a querer andar com Deus, mas do seu jeito, não do jeito dele. A religião até fala que você pode fumar, beber, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, que está tudo resolvido. É só fazer as suas rezas, com as bolinhas na mão, fazer umas 400 Ave Maria, 300 Pai Nosso, que está perdoado. Não. O único que perdoa é o Senhor Jesus. Se tivesse outro, com certeza eu teria falado para você. Receba essas bem-aventuranças, meu amigo. Receba essas bem-aventuranças, minha amiga. Se converta a Jesus. Abandona tudo aí. Amanhã, domingo, faz um esforço. Vai na igreja. Se você é daqui da cidade de Campo Largo, eu até convido você aqui da Campo Largo, aí na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Essa igreja, você que é meu amigo, que está me ouvindo aí, ela fica na rua 15 de novembro, número 2958, aqui mesmo no centro de Campo Largo. Ela se chama Igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Tem uma palavra muito bacana da igreja que diz bem assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Essa igreja, o pastor fez uma pregação ontem e realmente é verdade. Essa igreja, ela está curando muitas feridas de pessoas que um dia estiveram na fé, de pessoas que um dia estavam numa outra igreja qualquer, sofreram algum dano espiritual, retaliação espiritual, tão feridas, tão magoadas. Então muitas pessoas de outras igrejas que abandonaram a fé estão vindo nessa igreja, inclusive eu, que eu já fui da Igreja Universal. Então essa igreja, ela por enquanto ela está em Campo Largo,
Mas se você não é da cidade de Campo Largo, você pode procurar uma outra igreja, aí mesmo na sua cidade. O importante é que você entre e busque a Deus. O importante é que você entre e ouve a palavra de Deus, como nós vimos ali nas bem-aventuranças. Bem-aventurança aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, sede de ouvir a palavra de Deus e de repente a tua alma precisa. Há certas coisas que Deus quer falar com você e Ele prefere falar com você no meio da congregação. Não que o pastor vai apontar o dedo e dizer: ô fulano, Deus tem algo para te falar. Não, não é isso não. É isso aqui. Ele vai abrir a palavra e Ele vai pregar para toda a congregação. Você sabia que quando a palavra é pregada para toda a congregação, o que você está ouvindo, o Espírito sopra ao seu coração, ele sopra no seu ouvido. E a pessoa que está do teu lado, ele sopra de outra maneira. Por quê? Porque o Espírito Santo ele fala com todas as linguagens. Faz esse esforço. Faz esse esforço por você. Aí eu quero encerrar com mais uma bem-aventurança. Lá no Salmo 119:1, diz bem assim: bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Essa bem-aventurança que deveria fazer parte, deveria acrescentar mais um, no livro de Mateus. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que obedecem o Senhor, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que vivem com o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer aos meus amigos, o Reinaldo, a Adriana, o Vilarinho, a Carlinha, o Marcos Gideon, que é o Vilarinho, grande amigo. Então eu quero agradecer a todos vocês, ao Juarez, a Bianca, o Jean, o André. Falei de você, André, o Darlos também tem estar acompanhando a transmissão, o Márcio Ribeiro, Flávio Carvalho, Luiz Felipe. Também agradeço muito a todos vocês por vocês estarem até no final aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham não só um domingo abençoado, mas uma semana toda pela frente de vitórias. Se você está desempregado, creia que essa semana uma porta vai se abrir. Se você está doente, creia que esta semana você receberá cura. Seja fiel. Vive para Jesus. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.